Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos aqui para a nossa 13ª lição e última desse trimestre. E até aqui Deus nos sustentou, Deus nos guardou, e isso é motivo de gratidão a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele permitiu com que acontecesse nesses últimos 90 dias. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus, né? E pedindo que Ele nos dê sabedoria e discernimento para nós estarmos compartilhando essa última lição desse trimestre. Vamos orar? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor bondosamente nos concede, por esse início de semana, que ele seja na tua presença, que tudo que venha acontecer seja da tua permissão e participação, Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor esteja nos orientando nessa última lição do trimestre. Agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor nos permitiu ter no decorrer desse trimestre, Senhor Deus, e agradecemos, Senhor Deus, pelas vidas que já está aqui nessa manhã. Obrigada por tudo, Deus amado. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus, e continua direcionando nossas vidas. Cuida da nossa vida física, Senhor Deus, da nossa vida espiritual, Senhor Deus, e ser conosco. Eu te peço agradecida por tudo, em nome de Jesus, amém. Nosso texto bíblico é de Gênesis 44 até o 50, e o nosso texto áureo é Gênesis 50, de 20 e 26. A gente vai estar lendo aqui, né? Gênesis 50, de 20 a 26, diz o seguinte: Vós, na verdade, entendeste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos, assim os consolou-lhes o coração. José habitou na terra do Egito, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre si nos joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fará transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. A gente vê aqui o finalzinho da vida de José, né? Então, depois de tudo que ele passou, ele perdoou seus irmãos e ele morreu com 110 dias, ou seja, 110 anos, fartos de dias, né? Mas a gente não pode esquecer de tudo que aconteceu na vida deste jovem, né? Então, aqui o título da nossa lição é a história do princípio de tudo. Então, a gente vê que desde o começo, né, Deus já tinha preparado um futuro para esse moço, para José, e mesmo sem o entendimento dele, as coisas que Deus tinha preparado se cumpriu. Nada fugiu do controle de Deus. Desde o início, Deus já tinha determinado o que ia acontecer na vida de José, o porquê que ele ia para o Egito, né? Como que ele chegaria à situação de governador para resolver um problema que surgiria bem depois, anos depois. Mas o interessante é a gente ver que Deus está no controle de tudo, Deus controla toda a situação, nada foge ao controle dele e ele usa os meios que ele quiser para que isso aconteça, né? E não foi diferente na vida de José. Outra coisa que é interessante a gente lembrar aqui foi da liberalidade que José teve para liberar o perdão para os irmãos dele. A gente não pode esquecer que ele tinha simplesmente 17 anos quando ele foi preso, né? A princípio o interesse era de matá-lo, mas por intenção de seu irmão mais velho, Rubem, ele foi jogado numa cisterna e ali ele foi vendido como escravo, e aí todo desenrolado dessa situação. Então imagina um menino de 17 anos, saiu debaixo da proteção do pai, porque ele era o filho preferido, então ele devia ter algumas regalias, né? E ele saiu da proteção do pai para ir para um lugar distante, né? E sofreu toda aquela tragédia que a gente já conhece, né? Foi preso, né? Foi humilhado. Mas a gente tem que lembrar que para que se cumprisse a vontade de Deus, que desde o princípio Deus já sabia qual seria o futuro dele, né? E a gente vai ler aqui, no início da nossa lição, que diz o seguinte, né? Deus não está a depender das ações humanas para cumprir os seus projetos. Ao contrário, como grande condutor da história, utiliza até mesmo as limitações das pessoas para que seu propósito seja cumprido. Nada pode escapar ao seu controle.
Não fosse assim, o mundo se tornaria um local onde reinaria o caos. A administração da história e da vida somente são possíveis porque Deus, soberano e onipotente, não permite que a sua vontade não seja cumprida, mas cuida para concretizá-la em todos os detalhes programados antes mesmo da fundação do mundo. A liberdade presente no homem convive harmonicamente com a soberania de Deus, que não retira a responsabilidade humana pelas escolhas de seus caminhos, mas, por outro lado, também não permite que a história se desenrole de modo contrário ao que ele projetou. Então, isso aqui é uma grande verdade, né? Então, a gente pode até fazer planos, né? Como diz mesmo um dos versículos da nossa Bíblia, né? O homem pode fazer plano, mas a vontade do Senhor é que prevalece, né? Então, mesmo que a gente Deus ele não muda de estratégia. Eu gosto de lembrar que o projeto de Deus para a humanidade foi a salvação. Ele mudou os meios para alcançar isso, mas o projeto dele continua sendo o mesmo, né? E a gente vai ver aqui a partir do 44, que depois de toda a situação que José viveu, né, ele se tornou governador do Egito, e aí houve uma grande fome, a gente já sabe disso, né? E os irmãos deles desceram então para conseguir esse alimento, né? E ele reconheceu os irmãos. É interessante a gente ver que os irmãos não o reconheceram a princípio, né? Mas por outro lado ele tinha 17 anos quando ele foi levado, quando ele foi vendido, né? Aí José arma uma estratégia para que os irmãos voltem, né? Ele pede para que os irmãos voltem, a partir do 44 ele pede para que um dos seus empregados devolva o dinheiro, né? Coloque o mantimento no saco que os irmãos tinham levado para comprar algum mantimento, e ele pede também para que seja colocado, vamos ler aqui um pedacinho para a gente entender, tá? José deu ordens ao mordomo da sua casa: este mantimento, saco que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e pôs o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento. O meu copo de prata coloque na boca do saco do mantimento do mais novo, com todo o seu dinheiro e o seu cereal. E assim se fez, segundo o que José dissera. Então, ele arma uma estratégia para que os irmãos voltassem, né? Então, quando eles estavam no meio do caminho, né, ele manda os guardas, o mordomo atrás e fala que houve um roubo, né, que subiu o copo dele, tal, né, e aí eles tentam se defender, aí eles descem a partir do 14, né, eles descem novamente e ele fala, né, que Judá, né, diz, né, a partir do 14 diz: chegando Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali prostrando-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isso que fizeste? Não sabeis vós que o tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então tem ele usou também isso, né? Ele falou, né? Eu sei de tudo. E todos sabem que o fato de eles estarem agora fartos do mantimento foi porque José antes já tinha decifrado um sonho, né? Dos 7 anos de miséria e os 7 anos de fartura que eles teriam, né? E aí então disse Judá, né? Que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja a mão se achar o copo. O que Judá não sabia, que era estratégico essa situação, e o copo estava com o filho mais novo, que era o bibelô do olho do pai, né? Do pai deles, né? Porque era o filho da velhice, como ele vai explicar também como ele já tinha explicado antes, e que era assim, muito precioso aos olhos do pai. José fez questão de que esse menino voltasse, porque era o irmão dele, era o irmão de pai e mãe, né? José, esse menino era o filho caçula, irmão de José, de pai e mãe. Então ele queria conhecer, ele queria, né, se aproximar, e ele então usou isso, e aí Judá fala, né, a mão, o saco de quem tiver o copo, a taça, essa pessoa vai se tornar seu escravo, mas ele não imaginou que o copo estivesse com eles, porque eles tinham vários defeitos, mas o roubo não era um deles, né? Então ele nunca imaginou que o copo estivesse com eles, né? E aconteceu que o copo estava, né, de maneira já propositada no copo do irmão caçula de José, e então ele fala, né, que o mais novo, que o saco de quem encontrasse o copo seria escravo, então, de José, né? Então Judá se aproximou dele e diz: meu senhor, não, antes, né, no 17, ele diz, né, longe de mim que tal faça, o homem cuja a mão for achado o copo, esse será meu servo.
Vós, no entanto, subi em paz para a casa de seu pai. Aqui foi José falando, né? Então Judá se aproximou e disse: Ah, meu senhor, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Mas, senhor, perguntou a seus servos: Tende pais ou irmão? Respondeu-lhe o meu senhor: Temos pai já velho, da tua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, só ele ficou da sua mãe e de seu pai, e o ama muito. Então ele está explicando aqui, né, que o caçulinha era o que o pai mais amava, porque era não só o filho da velhice, como também era era o irmão do rapaz, onde o rapaz tinha sido morto há anos atrás. Esse rapaz se constitui em José, né? E aí a gente vai ver que José continua, né, falando aí isso, né, e aí ele pede para que não deixe o rapaz como escravo, né, e aí José, ele se dá a conhecer por seus irmãos. É interessante a gente ver que durante todo esse tempo, eu fico imaginando como que José tentou ler os irmãos dele, né, diante dessa situação. Ele queria saber o que estava acontecendo com aqueles irmãos, por que eles estavam nessa situação também. Então ele procurou saber como era o pai, como é que era, se tinha mãe, como é que eram os irmãos. Então ele foi se infiltrando de maneira discreta para saber como é que esses irmãos... e aqui no 45 ele se dá a conhecer aos seus irmãos, né? E é interessante que os irmãos se alegraram de saber que ele estava vivo, né? Porque o 2 do 45 diz, né? E levantou-se um grande choro, de maneira que os egípcios os ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele. Então imagina o desespero, o medo que não foi, porque diante daquele misto de saber que ele estava vivo, tinha também aquela lembrança de que eles é que tinham vendido o irmão, né? E como José era uma autoridade, eles não sabiam o que ia acontecer com eles, né? Então disse José a seus irmãos: Agora chegai a mim. Chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vos vendeste no Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos irriteis, nem vos irritei contra vós mesmo, porque por ter me havido vendido para aqui, porque para conservar a minha vida, Deus me enviou diante de vós. Então ele fala, né, não se desespere, tudo tem um propósito, né? Então Deus mandou eu para aqui, né? Vocês me venderam para que se agora eu conservasse vocês em vida através do mantimento, através do sustento que eu estou dando a vocês, né? E aí ele diz, né, porque houve 2 anos de fome na terra e ainda restam mais 5. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra, para preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa como governador na terra do Egito. Então a gente vê aqui, gente, que coração, né? Que visão que tinha José, de saber que apesar de toda a dificuldade que ele passou, de ter sido vendido praticamente como escravo, como ele foi, ele entender que tudo tinha um propósito e que estava acontecendo somente a vontade de Deus, né? Então, por mais que a gente faça as coisas, ou por mais que de repente a gente esteja numa situação difícil, a gente tem que procurar ver uma solução diante do caos, ver o que Deus está planejando, para que daquela situação, para a gente de repente não blasfemar, para a gente não atribuir culpa, para a gente não se desesperar, mas a gente perguntar para que dessa situação. E é difícil a gente ver isso quando a gente está no olho do furacão, quando as coisas estão difíceis, mas com o passar da situação, você vai se acostumando com o que você está vivendo. Então é na hora de a gente saber agradecer a Deus e entender que tudo está no controle de Deus, né? Deus transforma o bem, Deus transforma o mal em bem, mas isso é no tempo dele, de acordo com a vontade dele. E a gente tem que estar submisso à vontade do Senhor. E é interessante a gente ver aqui que José entendeu perfeitamente o que Deus queria passar. Que ele não foi vendido por acaso, que ele não foi para o Egito à toa, que ele não foi preso à toa, porque se a gente lembrar bem, né, a esposa do faraó, acho que foi, eu não vou, a mulher tentou seduzir ele e ele fugiu, né? E é interessante a gente ver que
Desde aquele tempo ele já tinha esse compromisso de querer fazer a vontade de Deus, mesmo diante da situação que ele estava vivendo. Ele fugiu daquela situação, aí ele foi, né, depois de uma confusãozinha ali, ele foi preso, né, e ele ficou 7 anos, ali tinha um copeiro preso junto com ele, ele acabou revelando o sonho, e isso foi, essa revelação que ele teve, essa visão do sonho, essa capacidade que ele tinha de desvendar sonho, claro, com a permissão de Deus, serviu para que o caminho dele fosse preparado lá na frente. Então a gente vê que tudo, e ele entendeu isso naquele momento de aflição, naquele momento de desespero, que tudo estava no controle de Deus, não fugiu nada da vontade de Deus, né? E ele fala, né? Então ele se emocionou quando viu os irmãos, né? E ele pediu para os irmãos não se desesperar, porque não foi da vontade deles, não foi por eles que eles tinham feito aquilo, mas porque eles tomaram a decisão, mas tudo conduzido pela vontade do nosso Senhor, né? E ele fala, né? Apressai-vos, subir ao meu pai, e dizei que manda... que José, teu filho, te manda. Imagina a saudade também, que ele não estava do pai, porque há quanto tempo ele estava longe daquela família, né? E ele fala também, deixa bem claro que ele vai sustentá-los, então ele não ficou preso ao passado dele. Outra coisa que é interessante, muitas vezes a gente se prende a uma coisa que deixou a gente chateada, a gente vive em função daquilo, a gente não se desliga. Parece que o nosso presente é o passado, se você não tiver o passado, você não vive. Sabe aquela ferida que você fica toda hora mexendo? José não. Ele estancou aquele sangue, ele viu uma nova maneira de viver, né? E ele manda, sobe que eu vou, tô com saudade do meu pai, quero ele aqui, e ele, vou sustentar vocês, vou dar para vocês o melhor que essa terra pode oferecer, né? E assim fez, né? Aí José, o faraó, né? Ele ouviu falar da família de José e ele diz aqui no 16, né? Fez ouvir a casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isso agradou a Faraó e a seus oficiais. E disse Faraó a José, dizei aos teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e pernoitai na terra de Canaã. Então Faraó permitiu com que eles viessem e ficassem nessa terra aqui, né? Aí a partir do 46 vai ter o relato de toda a família de José que desce para o Egito, né? Aí começa dizendo o seguinte, partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifício a Deus de Isaque e de seu pai. Falou Deus a Israel em visão, de noite disse, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, eu sou seu Deus, o Deus de teu pai, e não temas descer para o Egito, porque lá te farei de ti uma grande nação. Eu imagino também que pela idade que Jacó tinha aqui, ele devia estar inseguro, né? Então é interessante porque Deus, conhecendo o nosso coração, Ele nos dá as pazes que a gente precisa para passar por esses momentos de insegurança. Então Jacó, ele juntou tudo que ele tinha. Gente, é uma vida. Ele juntou as mulheres, os filhos, os netos, né? Ele juntou tudo que ele tinha e ele ia começar uma nova vida num país totalmente diferente. Então eu imagino que ele estava preocupado, ele devia estar um pouco desassossegado. E Deus faz o quê? Deus traz a paz que ele precisava. Né? Assim como Deus traz a paz para a gente, às vezes no meio do caos que a gente está vivendo. E ele fala, né? Deus falando para ele, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá te farei uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, os filhos de Israel levantaram com Jacó seu pai, seus filhinhos, suas mulheres nos carros e que Faraó havia enviado para os levar. Tomaram seu gado, os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Então a gente vê que Deus deu os pais para Jacó no meio de toda aquela situação complicada. Então ele deu a segurança que Jacó precisava ter naquele momento. E ele fala, né? Certamente você vai morrer vendo teu filho José. Ele que vai fechar teus olhos. E assim foi, né? No finalzinho da história a gente vê isso. José fechando os olhos, José participando desse momento. Então ele teve condições, ele teve tempo de ter ainda esse relacionamento com o pai. Relacionamento que foi roubado, né? Quando ele era um adolescente, né? Então, muitas vezes, no meio da situação difícil, o que a gente precisa é sentir a presença de Deus. No meio da situação, no meio da dificuldade, no meio do caos, a gente tem que parar um pouquinho e deixar Deus falar com a gente, deixar Deus mostrar para a gente para que dessa situação e ter paz.
ter paz, porque se a gente no desespero se desesperar mais ainda, a gente não vai conseguir ter paz. E é interessante porque essa mesma paz, esse mesmo relacionamento que Deus tinha com os homens do passado, Ele tem com a gente hoje. Hoje eu acredito que é muito mais fácil para a gente manter essa conexão com Deus, manter essa certeza de que Deus está no controle, porque a gente tem a Bíblia para nos orientar a fazer isso, né? Então a gente tem que realmente estar à disposição de Deus para obedecê-lo e também ter essa certeza de que nas dificuldades Deus está presente, Deus está sempre nos orientando, né? E aí José pegou tudo que ele tinha, Jacó pegou tudo que ele tinha, como Deus falou, né? Colocou nos carros que Faraó tinha cedido para que ele trouxesse tudo, né? E ele desceu, ele e toda a sua descendência, né? E a gente vê aqui, a partir do 28, do 46, né? Do Gênesis 46, 28, então, o encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou por muito tempo. Gente do céu, quanto tempo de sentimento repreendido, né? Quanto tempo de agonia, quanto tempo de saudade, né? Que se conteve nesse abraço, né? Abraço que muitos de nós estamos precisando no dia de hoje, né? Diante da situação que a gente está vivendo, a gente precisa de abraço e às vezes abraço dispensa palavra, dispensa qualquer outro tipo de situação. Um abraço cabe tudo, né? E não foi diferente aqui com José, né? Ele abraçou seu pai, lançou-lhe ao seu pescoço e chorou por muito tempo, muito sentimento repreendido, né? E disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e sei que ainda vives. Então imagina também a agonia desse pai, que durante todo esse tempo achando que o filho tinha sido morto de uma maneira trágica, porque na cabeça dele o filho tinha sido estrangulado por uma fera, né? E agora ele poder olhar pelo teu filho, poder tocar teu filho, poder abraçar teu filho. Muitas vezes é isso que a gente precisa, né? E José disse a seus irmãos à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, eles direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores e são homens de gado, trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar a dizer qual é o seu trabalho, eu responderei: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto no campo dos nossos pais, para que habiteis nas terras de Gozém, porque todo pasto de rebanho é abominação para os egípcios. A partir do 47, a gente vai ver que Israel, o pai de José, é apresentado a Faraó, né? Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, como seus rebanhos e seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém, né? E tomou 5 dos seus irmãos e lhe apresentou a Faraó. E aí a gente vê que Faraó é abençoado por Jacó, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Trouxe Jacó, seu pai, apresentou a Faraó, e Faraó, a partir do 7 diz, né? E Jacó abençoou a Faraó. Então a gente vê que Faraó também se simpatizou com os parentes de José, né? Não foi um empecilho para que eles estivessem no melhor da terra, né? José compra toda a terra do Egito a Faraó. José era um empresário, né? Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia lidar com a situação, por isso que ele era um governador muito bem visto aos olhos de Faraó, né? E aqui então vai falar, né? Simplificar, né? Vou fazer um resumo de que a gente sabe que houve uma grande fome na terra, né? Então ele só tinha comida no Egito por conta da programação, da organização que José fez, né? E aí no 13 começa dizendo que havia falta de pão em toda a terra, porque a fome era muito ruim e severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que compraram e rendeu-lhe a casa de Faraó. Então tudo que chegava José comprava, né? Aí, tendo acabado o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer na tua presença. Portanto, o dinheiro nos falta. Então José, como era estrategista, também um bom
administrador, José pegou e respondeu: se vos falta dinheiro, traz o vosso gado, em troca do vosso gado eu lhe suprirei. Então trouxeram o gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanho, de gado, de jumento, e sustentou o pão aquele ano em troca de seu gado. Então ele fez um acordo: você não tem dinheiro, então vocês trazem o gado, traz tudo que vocês têm aí de um rebanho de vocês, então eu sustento vocês durante um ano, e assim o fez, né? Findou-se o ano, e José, no ano próximo, lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que acabou totalmente o nosso dinheiro, e o Senhor já possui nossos animais, e nada mais o que nos resta diante do meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque haveremos de perecer diante dos vossos olhos, tanto nós como os nossos da nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós, a nossa terra, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que vivemos e não morreremos, e a terra não fique deserta. Então aqui José, ele consentiu, né? Então ele acabou comprando essas pessoas, né? E assim comprou José toda a terra do Egito a Faraó, porque os egípcios venderam cada um a seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou de ser de Faraó. Então José, orientado por Deus, ele enchia cada vez mais, crescia cada vez mais o patrimônio de Faraó, né? E isso era interessante, isso era valioso aos olhos de Faraó, né? E aí, a partir do 48, vai falar que Jacó adoece, né? Então, depois de um tempo, né? Ele teve o prazer de ver José, mas ele adoece, né? E passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então tomou José consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, foram visitar a Jacó. E eis que José, teu filho, vem te ver. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Então ele já devia estar bem velhinho, né? Já devia estar bem debilitado, então ele teve que se esforçar muito para sentar para ver José, né? E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que farei fecundo, eu te multiplicarei e te tornarei multidão de povos. A tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. A tua descendência, que gerará depois dele, será tua, segundo o nome dos teus irmãos, serão chamados por herança. Vindo, pois, eu a Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho que, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é de Belém. Então a gente vai lembrar que Raquel morreu no parto do irmão mais novo de José, do caçulinha, né? Ela entrou em trabalho de parto, o parto era difícil, ela acabou morrendo. Então também a gente tem que lembrar que por conta disso, a preocupação de Judá, quando ele foi falar para José que o irmão, o caçulinha, era o preterido do pai, era aquele filho mais precioso, não só pela velhice, mas também por ser da mulher amada. E a mulher morreu, a Raquel morreu, acho que está no 46, né? Ela morreu dando à luz, 46 não, ela morreu dando à luz a José, né? Então imagina também a tristeza, né? Que não foi para José perder a sua amada nessa situação, né? E não vou achar agora não. Então, a gente vê que tudo tem uma justificativa, né? Tudo tem um porquê. Aí, a partir então do 48, né? A gente vê que Jacó morreu, mas antes disso ele abençoou, né, os filhos de José. Ele cruzou as mãos, José colocou os meninos do lado da cama, o mais novo à direita, o mais velho à esquerda, e Jacó acabou cruzando as mãos e abençoando, né, os filhos de José. Esse relato está aqui, abençoou, deixa eu ver onde é que está aqui. Ah, tá. E Jacó abençoou José e os seus filhos, né? A partir do 11, do 48, 11 diz: então disse Israel a Jacó: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que o Senhor me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de entre o joelho de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tornou José a ambos, Efraim à sua direita, e à esquerda de Israel, a Manassés à sua direita, à esquerda
à esquerda, direita de Israel, e fê-lo chegar a eles. Então, ele colocou os meninos dessa maneira, e Israel cruzou a mão, né? E ele estendeu a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais moço, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, né? E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andei com seus pais, andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, e cujo anjo me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o seu nome e o nome dos seus pais, Abraão e Isaque, que cresceram, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre Efraim, foi-lhe desagradável e tornou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é esse. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Também vos será um povo. Também ele será grande, contudo, o menor será maior do que ele, e a sua descendência será a multidão das nações. Assim os abençoou naquele dia, declarante: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do nome de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus vos será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que teus irmãos um declive montuoso, e qual tornei a mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Aí, a partir de 49, né, tem a bênção profética de Jacó. Ele fala e ele abençoa cada um dos filhos. Ele não é uma adivinhação, ou não é deixa eu tentar encontrar a palavra aqui, irmãos. Não foi uma premonição do futuro, mas foi o que ele via, foi um relato do que ele via no caráter dos filhos, tá? Então, foi isso que ele fez aqui no capítulo 49, né? E aí, a partir dos 50, que é o último livro de Gênesis, a gente vê aqui a morte de Jacó, o seu enterro e também a morte de José, né? E é interessante a gente ver também que aqui a preocupação depois da morte de Jacó, dos irmãos de José, eles tentam dar uma amenizada na situação. Na realidade, eles mentem, né? Porque eles falam para José que antes do pai morrer, o pai falou que eles tinham que ser cuidados. Então, eles tinham medo de que José tivesse perdoado eles de fachada para ficar bem com o pai. Foi essa visão que eu tive aqui. Então, ele fala assim: vamos falar para José. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, a partir do 5. Então, José, vamos ler primeiro a partir do 1, tá? Diz o seguinte, 51 diz: então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre eles e o beijou. Então, a gente viu que quando Jacó morreu, né? Ordenou José a seus servos aos médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. Gastando nisso 40 dias, pois assim se cumpriram os dias do embalsamento dos egípcios e choraram 70 dias. Passados os dias do choro, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-te que me fales aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que morro, meu sepulcro que habito na terra de Canaã, ali me sepultarás. Então aqui é uma promessa, né? Jacó fez José prometer que seria sepultado na terra de Canaã, e ele revela isso a Faraó. Ele está pedindo permissão para ir sepultar o pai e cumprir a promessa como ele havia prometido ao pai, né? Aí ele fala que o pai dele fez jurar, né? E ele realmente subiu para sepultar o pai dele, onde ele tinha prometido que faria isso, né? E aí os irmãos de José, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, a partir do 15, tá? É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que nós fizemos a ele. Então eles imaginam aqui, na visão deles, José não tinha perdoado de coração, ou talvez de fachada. E é essa mesma dúvida que às vezes acontece com a gente. Quando a gente faz alguma coisa, né, a gente pode achar: será que a pessoa realmente me perdoou, né? Será que eu não estou com saldo devedor? Será que foi de coração?
Outra coisa que também é importante é a gente se perdoar, porque muitas vezes a gente se coloca diante de Deus, a gente pede perdão, Deus perdoa e a gente continua achando que Deus não perdoou. E a gente fica lembrando aquela coisa ruim. Lembra que eu falei no início? Que se a gente não tiver um passado ruim, a gente não pode viver nosso presente? Perdoou, tá perdoado, irmãos. Perdoou, tá perdoado, tanto da parte de Deus como de nós. Então a gente não pode também pedir perdão para Deus, né? E ficar remoendo aquilo como se fizesse parte, como se a gente precisasse daquilo, como se fosse um combustível para a nossa vida. A gente não pode fazer isso. As coisas velhas já passaram, mas que tudo se faz novo. Então a gente tem que ter um novo caminho. A gente é que trilha o nosso caminho, claro que com a orientação de Deus. Então, Deus perdoou, não somos ninguém, a gente não é nada para a gente não perdoar ou para a gente não se perdoar. A oração do Pai Nosso diz que a gente tem que perdoar os nossos ofensores para a gente ser perdoado, né? Então, perdoou, está perdoado. Isso não deve gerar dúvida na gente, nunca. Né? Porque a gente tem que partir do princípio de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, se a gente pedir perdão, a gente está perdoado, principalmente quando vem de Deus. Agora, se de repente você pedir perdão e a pessoa não quer te perdoar, e você se acertou com Deus, o problema é dela, não é mais teu. Mas o importante é a gente lembrar que Deus está aqui, né, e Deus tem prazer na nossa humildade. Então, a gente tem que ser humilde, pedir perdão e realmente perdoar, né? Aí eles resolveram falar para José o seguinte, né? Teu pai te ordenou que antes de morrer, dizendo, né? Assim direi a José, perdoa, pois, as transgressões dos teus irmãos e os seus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos teus servos, o Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Então ele falou, puxa vida, né? Trouxe eles lá da terra de Canaã, tirei eles daquela situação difícil, dei alimento para eles, né? Cuidei deles, não só deles como da sua descendência. Eles ainda estão duvidando de que eu realmente os perdoei. Mas é interessante porque ele podia também ter tripudiado, isso ele não fez. Então a gente vê aqui a grandeza espiritual de José, né? E o que ele fala? Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e falaram a mesma coisa, né? Respondeu José, não temas acaso, estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, entendeste mal contra mim, porém Deus o tornou bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então foi o que nós lemos no começo. Então os irmãos de José se desesperaram e falaram, não, ele vai dar um fim na gente, ele vai deixar a gente, sei lá, ter uma vida difícil. E ele fala, vocês ainda não entenderam, essa situação toda desde o começo estava no controle de Deus. Ele usou vocês da maneira que ele quis, né? Para que se cumprisse a vontade dele, né? E ele transformou todo esse mal que vocês me fizeram em bem, porque agora eu posso dar vida para vocês, uma vida de qualidade. Então a gente vê a grandeza desse homem, né? A gente vê o coração desse homem. E é muito bom a gente saber que na Bíblia tem essas pessoas assim, que nos servem de lição para a nossa vida hoje. A Bíblia ela é muito atual, então em alguma situação a gente pode estar na mesma situação que José esteve. Não, claro, de ser vendido, né, nessa situação dramática dele, mas alguma situação que a vida possa nos colocar, né? O importante é a gente saber que Deus realmente transforma todo o mal em bem. É a gente estar debaixo da proteção de Deus, da orientação dele e ter um coração disposto para que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. É um resumo, né? Tentei fazer um resumo do 40 até do 44 ao 50, né? E aqui no finalzinho vai falar sobre a morte de José, né? Aí José subiu, né? José habitou no Egito e ele e a casa de seu pai, seus irmãos, cunhados, sobrinho, todo mundo, né? Viveu ele 110 anos, né? E ele viu a geração de Efraim até a terceira geração, também a de Maquil, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos lá atrás, né? Quando ele colocou esses meninos diante do pai. A Bíblia fala que ele colocou os meninos sentadinhos no joelho dele, né? Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e farás transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Então, que farto de dias também, né? Deus abençoou, apesar de toda dificuldade, Deus cuidou, né? Apesar de toda limitação humana, Deus esteve ali presente. E é isso que Deus faz na nossa vida no dia de hoje. Deus está presente. Deus transforma as coisas ruins em coisas boas para que a gente possa viver bem. E a nossa parte, então, nos entregar totalmente a Deus.
Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus também, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pedindo a Ele discernimento, sabedoria, né, compreensão da palavra dEle, lembrando que Deus está sempre nos direcionando, né. Uma coisa que eu vejo aqui, vamos ver aqui, que eu achei interessante, é que diz o seguinte, né, não são poucas as vezes que se questiona acerca dos caminhos que Deus escolhe para que as pessoas percorram durante essa sua breve estadia no mundo. Muitos dos questionamentos somente são respondidos quando perplexos for referir. Desculpa. Quando o prefixo foi retirado, as pessoas entenderam plenamente o que hoje somente conseguem enxergar embaraçado. O exemplo de José pode servir de lição? A partir da análise da sua vida, o que você pode aprender? Qual foi o desejo de Deus para permitir que tanto sofrimento recaísse sobre a vida daquele jovem? Para quem lê a história de José do Egito, fica claro que Deus tinha o melhor para ele. E por meio de seu sofrimento, ele salvaria seu próprio povo e a própria família de José. Enquanto os muitos se enfraquecem pela fome, o povo de Israel foi guardado por Deus no Egito. Mas isso somente foi possível devido ao fato de José ter ido para lá antes. Mas para quem lê a história, visualiza de fora, certamente sabendo de antemão o contexto perplexo da narrativa. Mas quando não se está tão somente lendo uma história bíblica, mas vendo uma questão desafiadora na prática, passado por os momentos de provação e dor, sem a compreensão completa do final da história, os desafios, quando são retirados da página das Escrituras, são enfrentados na prática de vida cotidiana, parecem ser mais fáceis de serem enfrentados. Neste momento, como as pessoas se comportam? Bom seria que continuassem tendo a clareza do mesmo Deus do passado, que é o Deus presente, que conduz todas as coisas para um final feliz, que é a salvação da nossa alma e chegando finalmente à terra prometida. Então, tudo que acontece é porque Deus tem um propósito. O propósito dele é que a nossa alma realmente chegue à terra prometida. Que Deus possa estar nos abençoando no decorrer desse domingo, né? Abençoando o nosso almoço e cuidando da gente. Vamos estar orando? Pai amado, eu te dou graças, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos permitiu chegar aqui em paz e seguros. Peço em nome de Jesus que o Senhor esteja dando segurança às nossas vidas, Senhor Deus, nos livrando de todo mal, consolando as pessoas enlutadas, Senhor Jesus, consolando as pessoas que perderam seus entes queridos, Pai. Cuida da gente, Senhor Deus, nos dê uma semana na Tua presença. Muito obrigado por tudo. Nos dê uma noite abençoada também e que logo mais à noite nós possamos estar reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome no culto, Senhor Deus, mesmo de maneira virtual, Senhor Deus, que nós tenhamos sempre o mesmo propósito, que é louvar e Te adorar. Eu Te agradeço por tudo, Te peço perdão pelos nossos pecados e Te agradeço pela a oportunidade que o Senhor está me dando de estar lendo essas lições, participando dessas lições, Deus. É que eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, Senhor, e que Ele seja conosco no decorrer desse domingo. Até a próxima.